Paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Desde já estou aqui para falar da palavra do Senhor, esta palavra que cura, que salva e que liberta. A própria palavra, ela nos ensina que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio, eu acredito nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nas palavras do Evangelho. E a palavra hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4. E presta atenção, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Presta atenção o que é que a palavra nos ensina. E a palavra diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Quem estava escrevendo esta carta para a igreja de Coríntio era o apóstolo Paulo. E aqui ele se refere que dá graças a Deus. Por quê? Ele está dando graças a Deus. Porque a graça de Deus foi dada àquele povo. Deus chamou aquele povo para ouvir a sua palavra, para ouvir o seu evangelho. E Paulo aqui estava feliz, contente, escrevendo esta carta. E ele diz: sempre dou graças a Deus por vocês, pela igreja. Aqui ele estava falando da igreja, do povo chamado por Deus, de um povo escolhido por Deus. E aqui ele reflete a alegria que ele estava sentindo por aquelas pessoas estar ouvindo o evangelho, está aceitando o evangelho, está concordando com a palavra falada através dele, através do apóstolo Paulo. E ele diz: por causa da graça de Deus, por causa que eles receberam a graça que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Tudo é através de Cristo. Tudo vem através de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo se referindo àquele povo que tinha recebido a graça, que tinha recebido Jesus Cristo como seu único Salvador, que tinha ouvido o chamado do nosso Deus e do nosso Pai. Ele está ali agradecido, ele está feliz com aquele povo. E hoje eu creio, eu acredito que todos nós, quando a gente começa a conhecer Jesus, quando a gente começa a acreditar na sua palavra, a nossa maior alegria é quando alguém também se converte verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo. É quando alguém ouve a sua palavra e diz: eu aceito, eu quero. Porque a gente sabemos que essa palavra ela tem poder. Um poder de restaurar, um poder de transformar. E isso estava ali acontecendo naquele momento. E hoje acontece na vida de todos nós. Quando a gente conhece Jesus, o nosso maior desejo, nosso maior prazer é que todos conheçam Jesus, é que todos conheçam a verdade, é que todos recebam essa graça, é que todos possam ouvir verdadeiramente a voz de Deus, o chamado de Deus. E a palavra continua dizendo, no verso 5, a palavra diz assim: porque em tudo, preste atenção, povo abençoado do Senhor, igreja abençoada de Deus. Aí a palavra diz: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele. E aqui, igreja, muitos que pegam a palavra para distorcer, poderia pegar essa palavra e dizer: olha aí, a palavra está dizendo que nós somos enriquecidos em Cristo. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Esse enriquecido aqui que está falando é algo maior, é algo melhor. E aí ele completa: em toda a palavra e em todo o conhecimento. É essa a nossa riqueza. A palavra e o conhecimento da palavra. Aí está a nossa riqueza. Porque todos nós, qualquer um de nós, podemos ter qualquer riqueza nesta terra, neste mundo. Mas se a gente não tem a riqueza da palavra e do conhecimento da palavra, somos pobres. Não temos nenhuma riqueza. Porque a palavra é muito clara quando ela diz: porque em tudo, vocês foram enriquecidos. Nele, em Cristo. Tudo é em Jesus Cristo. Nada pode ser fora de Cristo. Ele é a nossa base.
E a palavra continua dizendo em toda palavra e em todo conhecimento. Então precisamos meditar, precisamos estudar todos os dias a palavra. Para quê? Para que a gente venha ter o conhecimento. E é esse conhecimento que nos faz rico. É esse conhecimento que nos dá essa riqueza, a riqueza do conhecimento. Por quê? Porque através do conhecimento eu tenho uma comunhão com Jesus Cristo. Através do conhecimento eu conheço Jesus, eu conheço Deus. Através do conhecimento eu sei hoje o que é que eu sou diante de Jesus Cristo, diante de Deus. E quem não tem o conhecimento, quem não tem a palavra do conhecimento, pode ser enganado por qualquer conversa, por qualquer falácia, por qualquer doutrina. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Porque não tem o conhecimento da palavra do Evangelho. E quando o apóstolo Paulo está dizendo, porque em tudo vocês foram enriquecidos, nele, está falando em Jesus Cristo. Nele, em Jesus Cristo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Quando ele está dizendo em toda a palavra, ele não está falando em toda a palavra da Bíblia. Porque as cartas escritas lá atrás, antes da cruz, ela não nos dá esse conhecimento, ela não nos dá esse entendimento. O apóstolo Paulo estava falando de suas cartas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, Colossenses. Está falando de suas cartas. Esse evangelho que foi revelado para ele, o próprio Jesus Cristo que revelou. Então ele está falando deste conhecimento. Porque é esse conhecimento que me ensina, que me dá a certeza absoluta quem eu sou diante de Deus. É através deste conhecimento que eu sei o que foi que Jesus Cristo fez por mim. É através deste conhecimento que a minha fé é firmada, é baseada. Quando se tem o conhecimento do Evangelho, das cartas de Paulo, a gente tem uma base. A nossa base é Jesus Cristo. A nossa base é o conhecimento. Porque lá atrás, nos livros de Zacarias, Jeremias, Daniel, Provérbios, Gênesis, lá não tinha esse conhecimento. É depois da cruz. Jesus Cristo, ele veio para esta terra e quando ele morreu naquela cruz, as cartas de Paulo revelam que ele destruiu, ele limpou, ele salvou, ele purificou todo aquele que crê nesta obra perfeita. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para quê? Para que todo aquele que crê também não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esse conhecimento que as cartas de Paulo, o Evangelho, nos mostra. Que nós, crendo, acreditando na obra perfeita de Jesus Cristo, a palavra diz que nós não vamos perecer, que nós não vamos morrer. Então é necessário ter conhecimento. E eu só posso ter esse conhecimento estudando, meditando os evangelhos, as cartas paulinas. Se eu ficar focada nos livros de Daniel, nos livros de Ezequiel, Jeremias, Provérbios, Daniel, se eu ficar focada só nesses livros, eu não vou ter essa compreensão. Por quê? Porque todas aquelas palavras, 90% ou mais, ali foram para os judeus. Mas depois da cruz, a revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo Paulo, isto é para a igreja, para todo aquele que crê, para todo aquele que acredita. Em quê? Acreditar em quê? Em Jesus Cristo, na obra perfeita que ele fez. Até podemos crer em outras coisas, mas esse crer em outras coisas não vai nos levar para os céus. Porque eu preciso crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz
para me libertar do pecado, para me tirar da condenação das trevas, da condenação da morte, para me purificar. Eu preciso acreditar que no terceiro dia, quando ele ressuscitou, foi para que todo aquele que crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é isso que os evangelhos, as cartas paulinas nos ensinam, a nossa posição. A posição que antes do conhecimento, antes da palavra, do conhecimento da palavra, a gente era ignorante e era escravos. A partir do momento que eu tenho o conhecimento e que eu creio nesse conhecimento, e eu estou baseada neste conhecimento, imediato, é num piscar de olho. Eu me torno agora filha, eu me torno filho de Deus. Então é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Os evangelhos, as cartas paulinas, ele nos ensina a posição que nós temos diante do Pai, diante de Deus. E a palavra diz, porque em tudo, tudo é tudo, vocês foram enriquecidos nele, em Cristo Jesus. Em toda a palavra, é preciso meditar na palavra, é preciso estudar a palavra. E em todo o conhecimento. Só podemos ter conhecimento através da palavra, estudando a palavra, meditando a palavra, porque o próprio Jesus Cristo, que é o dono da palavra, ele nos ensina. E no verso 8 diz assim, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. E como é que eu vou confirmar o testemunho de Jesus Cristo através de mim se eu não conheço Jesus? Se eu não conheço a sua palavra? Se eu não tenho entendimento da palavra? Se eu não tenho entendimento, se eu não tenho conhecimento da palavra, não posso dar testemunho de Jesus. E o que é dar testemunho de Jesus? Confirmar o que a palavra está dizendo, com sabedoria e com entendimento e com toda a ousadia, como assim a palavra diz. Porque quando eu tenho o conhecimento de Jesus, quando eu tenho um relacionamento com Jesus, e esse relacionamento é através da palavra e do conhecimento. Enquanto eu estou estudando, meditando, Jesus está conversando comigo, está falando dele sobre mim, está me ensinando o que é que eu sou diante dele, diante do Pai. Eu fiz isso por você, filha. Eu fiz isso por você, filho. Então, esse conhecimento é a nossa base. E a palavra diz que aqui nós podemos dar testemunho. E esse testemunho é afirmando aonde a gente estiver. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo nos comprou, nos salvou, nos libertou e nos deu vida. E esta vida hoje está conosco. Quem tem o Espírito já tem a vida eterna. Quem tem o Espírito tem a vida em si, morando e habitando em si próprio. Então, é necessário ter o conhecimento. E quando nós temos o conhecimento da verdade, nós não iremos ser enganados por falácias, por mentiras, por palavras distorcidas. Por quê? Porque nós temos o conhecimento. O próprio Deus, Jesus, ele nos revela as suas verdades. Quando eu estudo a palavra. E aí, ele nos dá esse entendimento, esse conhecimento. E aí podemos dar testemunho, como a palavra está dizendo. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. O testemunho é eu testemunhar que ele salvou, ele libertou. Ele é o nosso rei, ele é o nosso dono. Já estamos livres do pecado, porque lá na cruz do madeiro, ele já libertou. Quem? Todo aquele que crê. Todo aquele que acredita na obra perfeita de Jesus Cristo. Esse é o nosso testemunho diante dos homens, diante das pessoas. Para quê? Para que muitos também acreditem na obra perfeita de Jesus. Ele salvou, ele libertou, ele já fez. Precisamos crer, precisamos acreditar. E no verso 7, diz assim, igreja, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguarda a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.
E aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja, de maneira que não lhes falta nenhum dom. A igreja, ela é perfeita. Ela está cheia de dons. Para quê? Para a edificação da igreja. Um edifica com a palavra, outro edifica com louvores, outro edifica com várias coisas, tem vários dons. Existem vários dons. A igreja está perfeita. A igreja é perfeita diante do Pai, diante de Deus. Por quê? Porque a igreja foi lavada pelo sangue de Cristo. Lavada, remida e purificada. Diante de Deus, a igreja é lavada, remida e purificada. Aí a palavra é muito clara, de maneira que não lhes falta. Aqui o apóstolo Paulo falando com a igreja. A igreja é perfeita. A igreja é cheia de dons. Quando se fala em igreja, são aqueles que são chamados. Quando se fala de igreja, são aqueles que são escolhidos por Deus. Porque tem muitos e muitos dentro das reuniões, né, que as pessoas chamam igreja, mas a igreja somos nós, que não são chamados e não vão permanecer. Por quê? Porque não são chamados. Aqui o apóstolo Paulo estava falando da igreja. E esta palavra hoje também é para a igreja, os chamados, os escolhidos por Deus. E a palavra no verso 8 diz assim, ele também os confirmará até o fim. E a palavra está dizendo que ele também vai confirmar até o fim. O que é que a palavra está dizendo? Que ele vai nos sustentar até o fim. Por quê? Porque ele nos chamou, porque ele nos deu conhecimento, porque nós estamos na base, que é a palavra, que é o conhecimento, que é Jesus Cristo. E se nós estamos nesta base, firmado nesta base, a palavra diz, ele também os confirmará até o fim. O nosso Deus, o nosso Pai, ele vai nos sustentar até o fim. Não tem isso dele nos sustentar. Ele chamou, está chamado. Se foi Jesus que chamou, se foi Deus que chamou, está chamado. Porque a palavra diz que ele não é homem para que minta. A palavra também diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, se nós conhecemos esse Deus tão grandioso, será que ele vai chamar e quando chegar no meio do caminho abandonar? Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que quando ele chama e a gente ouve e aceita, aí a palavra diz, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até o fim, ele vai estar conosco, nos sustentando, nos guiando, nos capacitando, nos levantando até o fim. Ele vai nos confirmar, ele vai nos guiar, ele vai nos levar até o fim. Por quê? Porque é um chamado dele. Foi ele que chamou, foi ele que escolheu, foi ele que quis assim. É isso que eu creio, nesse Deus poderoso. Um Deus que quando me chamou, eu vim ouvir a palavra dele, eu tinha mais de 45 anos. Mas eu era uma escolhida. Estava no meio da escravidão. Mas eu já era uma escolhida. Eu já era chamada por Deus. Só não tinha chegado o momento de eu ouvir. E quando chegou aquele dia que eu ouvi a sua palavra, aí ali ele me arrancou do meio da escravidão. E imediatamente me ressuscitou e me deu vida eterna. O que é isso? Selada com o Espírito Santo do Senhor. Todo aquele que ouça a voz de Deus, o chamado de Deus, é selado com o Espírito Santo do Senhor. Jesus vem morar e habitar nesses corações, porque o sangue de Cristo lavou, purificou, justificou.
e agora ele pode fazer morada na vida de todo aquele que é chamado e ouve a sua voz e aceita e dá glórias a Deus, porque agora nós temos um Pai que cuida, que zela. E a palavra diz, ele também os confirmará até o fim. Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Ele não vai nos desprezar no meio do caminho. É isso que a palavra nos ensina, igreja. Para que vocês sejam irrepreensíveis. Por que é que ele vai nos confirmando? Nos confirma até o fim. Para que naquele grande dia, nenhum venha a ser irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 9 diz assim, igreja, olha que palavra tão grande, tão maravilhosa, para todos nós que já ouvimos e aceitamos o chamado do nosso Deus e do nosso Pai. E temos a certeza absoluta que Jesus Cristo já limpou, salvou e libertou através do seu sacrifício lá na cruz do madeiro e já nos deu vida através da sua ressurreição. E a palavra diz, fiel é Deus. Ele é fiel. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados. Ele é fiel. Ele nos chamou. Ele não vai nos abandonar, porque ele chamou. Fiel é Deus, pelo qual foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel. Ele não vai abandonar aqueles que são chamados. Ouviram a sua voz e aceitaram a sua palavra. E estão firmados em um conhecimento, o conhecimento da sua palavra. Estão firmados em uma base, a palavra, o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. E quem está firmado, quem está conectado nesta base, não vai ser enganado. Não vai ser desviado para outros caminhos. Por quê? Porque tem o conhecimento. E esse conhecimento nos fortalece cada dia mais. Esse conhecimento nos dá uma fé cada dia mais. E não vai fazer com que a gente se volte para trás, porque estamos firmados na palavra, no conhecimento e em Jesus Cristo, que é o dono da palavra. Tome posse, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Medite mais na palavra. Estude mais a palavra, para que esta palavra venha crescer mais e mais dentro dos nossos corações e a gente possa ter maior conhecimento. Enquanto mais conhecimento, mais fé. Enquanto mais conhecimento, mais desejo de estar em Cristo, vivendo com Cristo, fazendo a vontade de Cristo, porque o conhecimento nos dá esta certeza que estamos salvos, que iremos viver num reino que já está preparado pelo Pai e que já estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Porque a palavra diz que nós estávamos mortos. Mas quando a gente recebe a palavra, o evangelho da verdade, quando a gente recebe Jesus Cristo, somos selados com o Espírito. E o Espírito é vida. Amém, igreja abençoada do Senhor? Tome posse da palavra do Senhor.